Muito bom dia. No jornal de hoje nós iremos noticiar um grave acidente que ocorreu nesta manhã no município de Porto Velho, no estado de Rondônia, onde um caminhão que estava transportando uma grande quantidade de ácido acabou derrapando na estrada e derramou parte de sua carga toda no solo próximo ao rio. O incidente já mobilizou equipes de emergência e as autoridades locais. Felizmente, não tivemos nenhum ferido, porém, acredita-se que o solo está extremamente contaminado. E agora, iremos passar para a nossa repórter Bianca Lafayette, que está no local do ocorrido. Estamos aqui no local onde ocorreu um acidente industrial, onde ácido clorídrico foi derramado, contaminando o solo e o rio ao redor. Para resolvermos esse caso, convidamos pessoas especialistas nisso para nos explicar como eles pretendem solucionar esse caso. Olá, gente, muito bom dia. Me chamo Julia Cristine e eu vou explicar um pouco sobre a teoria de Arrhenius para vocês. Bom, a teoria de ácidos e bases segundo Arrhenius foi proposta originalmente pelo químico sueco Arrhenius em 1884. Ele sugeriu a classificação de determinados compostos como ácidos ou bases, a partir dos íons formados por eles quando adicionados à água. Bom, vamos começar pelo básico. O ácido clorídrico, quando ele entra em contato com a água, ele libera íons positivos, que são conhecidos como os prótons de hidrogênio, que nós conhecemos como H+, tornando o meio ácido. Bom, segundo a definição de Arrhenius, ácidos são substâncias que ionizam e liberam íons positivos de hidrogênio em solução aquosa, enquanto as bases, elas dissociam, liberando a hidroxila, que nós conhecemos como OH-. Bom, para neutralizar esse ácido no rio, nós usaremos uma base como hidróxido de sódio, que reage com os íons para formar a água e um sal, e o sal formado seria o cloreto de sódio. A base ela pode ser aplicada de forma controlada, dissolvendo-a em água e usando bombas dosadoras para evitar mudanças bruscas no pH, protegendo também a vida aquática. No entanto, essa definição ela tem limitações. Ela só considera reações de soluções aquosas, então não é muito útil no caso do solo, onde o ambiente não é líquido. Olá, eu me chamo Alana Santiago e eu vou explicar para vocês sobre a teoria de Brownstein-Lowry. Eu concordo com a Giulia que a Arrhenius seria uma ótima opção para neutralizar o ácido no rio, mas para o solo precisamos pensar em algo mais flexível, como a teoria de Brownstein-Lowry. Então, eu vou contextualizar e explicar sobre essa teoria para vocês. A teoria de Brownstein-Lowry foi criada no ano de 1923 por dois químicos, o Thomas Lowry e o Johannes Brownstein. Eles, de forma independente, propuseram no mesmo ano uma teoria sobre os conceitos de ácido e base. A teoria anteriormente reconhecida, a de Arrhenius, apesar de ser bem útil, ela se limitava a soluções aquosas, já que eles criaram era mais abrangente. E como o Brownstein-Lowry define ácidos e bases? Um ácido para Brownstein-Lowry é toda e qualquer substância que pode doar prótons, ou seja, o íon H+. Já uma base é toda e qualquer substância que pode aceitar prótons. Em Brownstein-Lowry é formado um par conjugado antes e depois de uma espécie química passar pela aceitação ou doação de prótons. O ácido ele se transforma em sua base conjugada e a base se transforma em seu ácido conjugado. Diferentemente de Arrhenius, em Brownstein-Lowry, uma base pode atuar como ácido. O conceito de ácidos e bases é relativo, depende da espécie química com qual ele está reagindo para definir se é ácido ou base. E como podemos aplicar Brownstein-Lowry no nosso contexto? Então, quando o ácido clorídrico ele entra em contato com o solo, ele dissocia, liberando H+, e Cl-. Aqui nós podemos ver um exemplo de um par conjugado, onde o HCl, ácido clorídrico, é o ácido, e sua base conjugada é o Cl-, pois o HCl perdeu o próton. O H+, ele se associa com a água presente no solo, formando o hidrônio, que é responsável pela acidez do solo. Para neutralizar, podemos usar uma base sólida, como a base carbonato de cálcio, que é muito utilizada em técnicas agrícolas de calagem para corrigir solos ácidos. O carbonato de cálcio, quando entra em contato com o solo, ele reage com o hidrônio, já que o carbonato presente no carbonato de cálcio age como uma base, aceitando os prótons do hidrônio. Essa reação forma o ácido carbônico, que é instável e se decompõe no ambiente, formando água e dióxido de carbono. Além disso, o cloreto do ácido clorídrico e o cálcio do carbonato de cálcio se combinam, formando o sal, cloreto de cálcio. Essa reação não só neutraliza o ácido, como melhora as condições do solo. Apesar de ser mais abrangente do que Arrhenius,
A teoria de Bronze de Lowry ainda depende da transferência de prótons. Então não seria a melhor opção para sistemas complexos, com outras substâncias químicas, o que nos leva à teoria de Lewis. Certo, meninas, muito obrigada pela explicação de vocês. E agora iremos passar para o Carlos, que irá nos explicar sobre a teoria de Lewis. Então, como vocês pretendem colocar isso em prática e realizar essa neutralização? Bom, para fazer a aplicação no rio, caso seja necessário, essa base ela poderia ser dissolvida em água previamente e adicionada de forma controlada, como, por exemplo, utilizando bombas ou tanques dosadores próximos ao local do derramamento. Isso também evitaria mudanças bruscas de pH, que podem ser prejudiciais para a fauna e a flora aquática. Durante todo esse processo, seria necessário monitorar o pH da água constantemente para garantir que a neutralização ocorra sem que a água fique muito alcalina. E, além disso, o sal que é formado é solúvel e se dilui no rio, mas ainda assim deve ser avaliada a sua concentração para que evite impactos no ecossistema. Então, para fazer a aplicação do carbonato de cálcio ao solo, seria utilizado o método de calagem, que é muito comum para corrigir solos ácidos. Primeiramente, iríamos fazer uma análise da acidez do solo, para poder calcular a quantidade de carbonato de cálcio que seria utilizada. Depois, o carbonato de cálcio seria moído e uniformemente espalhado e incorporado ao solo utilizando equipamentos agrícolas. E seria feito o monitoramento do pH para evitar que excessos possam alcalinizar o solo. Interessante. Mas e quanto ao impacto do sal gerado no rio e no solo? Como vocês planejam lidar com isso? Para mitigar os impactos do sal, tanto no rio quanto no solo, o sal gerado ele é relativamente menos prejudicial. No entanto, deveremos monitorar a sua concentração. No rio, um fluxo maior de água poderá diluir o sal, enquanto no solo poderão ser utilizadas técnicas de drenagem para remover o excesso de sal, garantindo a fertilidade do solo e evitando a salinização. Essas medidas garantem que a neutralização seja eficiente e segura para o meio ambiente. Então, ouvimos aqui como diferentes definições de ácidos e base podem ser usadas para resolver esse problema ambiental. Cada uma delas tem suas vantagens e limitações, mas juntas nos ajudam a entender e amenizar a situação causada pelo acidente. Com essas explicações, podemos ver a ciência em ação para proteger o meio ambiente. Bom, muito obrigada à nossa repórter Bianca Lafayette pelas informações. Muito obrigada também à equipe de químicos que nos responderam e nos explicaram as teorias de ácido e base. Bom, é com isso que nós finalizamos o nosso jornal hoje. Agradeço vocês pela audiência e nosso repórter Carlos estará passando na bancada de cada um para fazermos perguntas. É isso, um grande beijo.